Boa noite a todos, meu nome é Hilda Augusto, venho da Igreja Adonai e vamos a mais um Home Delivery. Oh, vinde fiéis, alegres, triunfantes, chegai a Belém com de louvor, e ali contemplai vosso Rei já nascido. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos Cristo Senhor. E os anjos em coro com santa alegria proclamam, louvando o fiel Criador. E a Deus glória dai nas maiores alturas. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos Cristo Senhor. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos Cristo Senhor. Tu és digno. Quem é como tu? Só tu és digno, merecedor de toda a honra, de todo louvor. Só tu, Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo,
Sim, Deus. Para Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Deus. Só Tu és merecedor, só Tu és digno. Só Tu, Deus, mereces, Deus, estar no centro da nossa atenção, daquilo que também vamos ouvir agora, Deus. E a seguir, Pai, que possa ser bênção nas nossas vidas, possa fazer efeito nas nossas vidas. Deus, e que, acima de tudo, Deus, Tu possas ser, Deus, o centro e o merecedor de toda a honra e de toda a glória, Deus. No nome de Jesus. Amém, Deus. Olá, um abraço para você. Eu sou Salomão de Oliveira. Prazer para mim estar aqui partilhando um pouco nesses nossos 20 minutos. Em 1969, aconteceu algo marcante na Terra. E naquela altura era o presidente da República, o Nixon. E o Nixon disse sobre aquele evento que foi a chegada do homem à Lua. Então a Terra estava histérica, os Estados Unidos da América completamente histérico, realmente empolgados com o feito ali, Armstrong caminhando pela Lua e tal. Então foi maravilhoso. E o Nixon, todo empolgado, disse que este foi o maior evento que o planeta Terra assistiu. Naqueles mesmos dias ali, um outro cidadão chamado... esqueci o nome dele aqui agora, mas um ilustre dos seus dias, ele disse, não, de forma alguma. Não, de forma alguma. O nome dele é Ali Ervin, exatamente esse é o nome dele. Ele disse, não, discordo completamente do presidente Nixon. É verdade que o fato do homem ter ido à Lua é algo realmente marcante, mas o episódio mais marcante que o planeta Terra assistiu foi o dia em que o Filho de Deus se fez homem, desceu até aqui e nasceu numa manjedoura para dar salvação para toda a raça humana. E sem dúvida nenhuma, né, o Irving tinha toda a razão na sua colocação. O maior evento que a Terra já conheceu, já viu, presenciou, experimentou, foi a vinda de Jesus. Né? Quando realmente o Filho de Deus se fez homem, dando a possibilidade de todo homem se tornar filho de Deus. Isso foi realmente algo marcante para a nação. Sabe que, na verdade, todo ser humano, todo homem quer ser rico. Todo rico quer ser poderoso. Todo poderoso quer ser Deus. Mas só Deus, que é rico, que é famoso e poderoso, quis ser homem. Quis ser homem e veio, relacionou-se conosco com o alvo de nos alcançar, de nos levar de volta a casa. Eu quero, nesses nossos minutos, partilhar um pouco com vocês acerca de Jesus, acerca da pessoa de Jesus, acerca daquele que não havia lugar para ele na estrebaria, como diz no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 7, ele nasceu na estrebaria porque não havia lugar para ele nos hotéis, não havia lugar para ele nos lugares bacanas, não havia lugar para ele. E eu separei alguns textos aqui que eu quero partilhar com vocês. Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta todo emocionado, ungido pelo Espírito Santo, ele diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então você vê o profeta exaltando a pessoa de Jesus. Você vê os reis magos, os reis adorando. Eles saem do Oriente e caminham um longo caminho para chegar até aquela criança. E ali eles o adoram, oferecem a ele ouro, incenso, mirra, com um ato de adoração. Você vê, por exemplo, Simeão, o profeta, se alegrando ao ponto de dizer, agora, Senhor Deus, leva minha alma, se assim o Senhor quiser, porque meus olhos viram o que eu precisava ver. Ele todo emocionado por ter nos seus braços a criança, Jesus. Então você vê a empolgação do profeta, você vê, por exemplo, os anjos fazem uma tremenda de uma cantata. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de bem. Você vê os anjos adorando Jesus. Então percebe, o profeta feliz, os anjos adorando, os reis magos adorando, mas o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no capítulo 1, tem um texto que eu não quero apenas citar, eu quero ler com vocês. E quero partilhar com vocês esse texto, porque para mim é uma das coisas mais fantásticas
das Escrituras que eu acho que vale a pena a gente ler. Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Escutem isso. Diz assim: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aqui agora o Espírito Santo começa a passar para o apóstolo Paulo tudo aquilo que ele vê em Jesus, e o apóstolo Paulo transmite isso para nós de uma maneira tremenda. E ele diz assim no versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Que coisa fantástica. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus. Eu acho fantástico esse versículo 19. Porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Em Jesus reside toda a plenitude. Por outras palavras, Jesus é tudo que eu e você precisamos, porque nele reside toda a plenitude. Mas mesmo com todas essas atribuições, mesmo esse Rei da Glória, que tudo foi criado por ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o apóstolo Paulo, ele aqui descreve Jesus de uma maneira perfeita. Mas mesmo assim, nós sabemos que não havia lugar para ele. Não havia lugar para ele. Vamos chegar no século 21. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época da história, sinceramente, uma época complicadíssima. Famílias sendo desfeitas, condutas sendo completamente destruídas, pessoas negando seus valores, e mesmo assim não há lugar para ele. Eu lembro de uma senhora que ela tinha um filho, e o filho dava muito dor de cabeça, dava muito trabalho para aquela família, mas aí ele se converteu. Ele entregou a vida dele para Jesus e começou a mudar de vida. E ao invés de ir para as gandaias, para as confusões, ele ia para a igreja. A mãe daquele rapaz detestava Jesus de uma maneira tão grande que ela disse: eu preferia ele antes. Eu preferia ele como homossexual, eu preferia ele nos bordéis do que ele indo para uma igreja. Percebe? Ainda hoje há corações, há vidas que não entendem, não dá espaço para ele. Não há lugar para ele. Sendo ele tudo isso conforme eu citei. Vemos misérias, vemos famílias destruídas, vemos lares desfeitos, vemos sociedades sucumbindo. E mesmo assim as pessoas, muitas, têm se afastado do Senhor, não têm dado espaço para o Senhor nos nossos dias. Que coisa impressionante. Mas a igreja, ela é a ideia de Deus. A igreja é a ideia de Deus. Jesus nasceu para estabelecer sua igreja. A Bíblia diz que os portões do inferno não prevalecerão contra ela. E nós fazemos parte dessa igreja vitoriosa, dessa igreja que está aqui na terra com propósito, dessa igreja que foi levantada pelo Senhor com propósito. E você faz parte dela, a igreja vitoriosa de Jesus Cristo. Não é? Daquele que ele criou todas as coisas, foi ele que formou os céus dos céus, não é? Foi ele que deu vida a tudo que existe, a imagem do Deus invisível. Há lugar para ele no seu coração. Você ama realmente Jesus? Até que ponto você o ama? Você ama realmente o Senhor? Você tem realmente um compromisso com o Senhor? Até que ponto? Eu li um texto já há muitos anos, e era uma discussão entre duas pessoas. E essas duas pessoas estavam falando de compromisso.
Um era um cristão, falando para uma pessoa, um comunista e assim, bem conceituado, e esse cristão falando para ele: olha, eu acredito no que eu estou te falando, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito na igreja, eu acredito no evangelho. E esse outro cidadão perguntou para ele: acredita mesmo? Quanto é que você dá por essa causa? E o nosso irmão, todo feliz, diz assim: eu dou 10% de tudo aquilo que eu recebo. E aquele comunista naquela altura, ele disse: isso é realmente acreditar? Porque eu acredito na minha causa, por isso eu dou 90% do que eu recebo. Então, eu sei que parece uma brincadeira, mas é um fato real. Mas você realmente acredita em Jesus? Não havia lugar para ele na estrebaria. Seus pais procuraram um espaço onde ele pudesse, onde a sua mãe pudesse dar à luz com tranquilidade, mas não encontrou. Há lugar para ele na sua casa, há lugar para ele na sua vida, há lugar para ele no seu trabalho, há lugar para ele na sua escola. Como é que você reage diante dos seus amigos? Como é que você se porta diante dos seus amigos quando não tem nenhum crente da sua comunidade ao teu lado? Lembra que Jesus Cristo, ele se fez homem, sendo ele Deus, para dar oportunidade a mim e a você sermos filhos de Deus. Então não há lugar para ele em muitos lugares, mas no seu coração há lugar para ele. Sabe que ele poderia morar em qualquer lugar do universo. Foi ele, conforme diz o texto aqui, foi ele que criou todas as coisas. Foi ele que formou todas as coisas. Ele poderia estar em qualquer lugar do planeta, habitar em qualquer lugar do planeta. Mas ele escolheu o meu e o seu coração para morar. A Bíblia diz que eu e você somos seu templo. É dentro de nós que ele habita. Esse é o santuário que ele escolheu para sua morada. Há lugar para ele no seu coração. Há lugar para ele na sua vida. Há lugar para ele no seu futuro. Há lugar para ele na sua carreira. Há lugar para ele no seu casamento. Há lugar para ele na criação dos seus filhos. São muitas perguntas, é verdade, mas a intenção é que a gente perceba que existe muitas vozes aí fora. Existe muita pressão. Existem muitas intenções do inferno de chamar sua atenção, para, de alguma forma, ganhar espaço na sua vida. Observe que todas as revistas que são editadas por aí é para que eu e você, a lemos. Todos os jornais que há por aí querem a sua atenção. Todas as novelas querem que você esteja ali, eu e você esteja ali assistindo. Todos os filmes, Netflix e tudo mais, quer a sua atenção. Então, a nossa atenção, ela é disputada. Ela é tremendamente disputada. E se não houver lugar para Jesus, um lugar especial nos nossos corações, nós vamos começar a dar ouvido a outras vozes. Vamos começar a ouvir outras vozes. E aí nós podemos perder mesmo a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa eu concluir falando algo para você. Há uns anos atrás, uns amigos foram a Israel. Foram visitar Israel. E o guia turista levou eles para visitar umas montanhas e tal. E eles estavam lá diante de muitos pastores que conduziam muitas ovelhas. E por acaso eles chegaram no momento em que as ovelhas estavam bebendo água. E tinha ali vários pastores sentados, agachados, conversando um com o outro e tal, e as ovelhas bebendo água. Os turistas viram aquilo, e sobretudo esse nosso irmão, ele viu aquela cena e ele disse: isso pode dar confusão. Como é que cada pastor vai saber qual é a sua ovelha? Porque elas são iguais. Como é que eles vão saber se uma ovelha veio trocada ou não? Como é que eles vão saber isso? Mas ele ficou ali curioso para saber como é que era. No final da cena, no final que todas as ovelhas tinham bebido água, cada pastor despediu um do outro ali e seguiu o seu caminho. E eles começaram a falar algo tipo arai. É uma palavra que eu fui pesquisar e não existe uma tradução para ela, mas é como
um som que se faz, que aqueles animais identificavam a voz de cada um dos pastores. E na medida que os pastores usavam essa palavra, arai, arai, as ovelhas, elas desemaranhavam uma da outra e seguiam aquela voz que elas estavam ouvindo e começavam a seguir o seu pastor. O pastor nem olhava para trás para saber se as ovelhas vinham, porque elas estavam ouvindo, todas elas ouvindo a voz do seu pastor. No livro de João, no capítulo 10, Jesus disse que nós somos suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. E as suas ovelhas, elas ouvem, elas reconhecem a sua voz. Se houver lugar para Jesus no seu coração, as muitas vozes não vão de maneira nenhuma te fazer confusão. Você vai poder identificar sempre qual é a voz de Jesus. Mas para isso, você tem que deixar um lugar especial para Jesus habitar dentro de você. Ele não pode ser uma opção. Ele não quer chegar na sua vida e ser apenas mais um. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E aí eu te pergunto, há lugar para Ele na sua vida, meu querido irmão e irmã? Se não há lugar para Ele, faça um concerto. Faça um concerto. Aqui nesse texto que eu li de Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz que em Jesus reside toda a plenitude. E eu sei que eu já ouvi pessoas falarem que o melhor de Deus está por vir. E eu quero te dizer que o melhor de Deus já veio. Ele chama-se Jesus Cristo. E não há nada que possa acontecer com a sua vida daqui para frente que se compare ao fato de você ter conhecido Jesus. O fato de você ter conhecido Jesus, você ter dado lugar para Ele na sua vida, não só encher o seu coração de esperança, encher o seu coração de fé, de amor, de expectativas, como te deu a vida eterna. Então, Jesus é o melhor que nós temos. Dá lugar para Ele na sua vida. Amém? E você que nos ouve nesse instante, se porventura você ainda não entregou seu coração para Jesus, está aí um grande presente que você possa dar para Ele nesse Natal. Jesus, nesse Natal, eu quero entregar minha vida de presente para o Senhor. Que grande presente. Deus te abençoe. Receba o meu abraço, no nome de Jesus. Tivemos um tempo muito abençoado no nosso Home Delivery. Agora queremos desafiar-te a servir a Deus com as tuas ofertas para a nossa associação Desafios com Esperança. Estarás a contribuir para que várias famílias neste Natal tenham uma mesa mais composta. Todas as informações vou passar aqui em baixo, em rodapé. Obrigada pela tua generosidade. Deus te abençoe.